Meus queridos, a paz do Senhor, muito bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores, às nossas aulas, às lições bíblicas da Escola Dominical. Estamos estudando neste terceiro trimestre o livro de Levítico e aprendendo sobre adoração, santidade e serviço, princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, do dia 15 de julho de 2018. O título da nossa lição é Os Ministros do Culto Levítico. Iremos aprender hoje sobre a tribo de Levi, porque ela foi escolhida como a tribo sacerdotal, como eles deveriam ministrar no tabernáculo e também posteriormente no templo, e o que isso significa para nós. O que é ser um ministro do culto a Deus? Qual a importância, qual a fundamentação, qual a necessidade de um ministro para o culto? O texto áureo está em Números, capítulo 3, versículo 45, que nos diz o seguinte: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Verdade prática. O chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: objetivo geral, conscientizar de que todo chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral. E os objetivos específicos, apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Segundo, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. E terceiro, indicar os direitos e deveres dos levitas. O ponto central da nossa lição diz que o chamamento divino exige separação, excelência e dedicação integral. Entendamos que esta dedicação integral não quer dizer dedicação de tempo integral. Ou seja, não são chamados, os que são chamados por Deus nem sempre irão deixar de executar uma outra atividade na vida cotidiana. Mas exige uma dedicação integral, ou seja, toda a vida dedicada a este que é o chamamento divino. Leitura bíblica em classe está em Levítico capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e a mitra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificar. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés.
Meus queridos, o que nós vemos neste texto é o momento que Moisés consagra Arão e seus filhos para o sacerdócio, cumprindo todas as prescrições divinas, submetido às ordens divinas. Moisés toma todas as atitudes a fim de que essa tribo sacerdotal, a tribo de Levi, fosse consagrada a fim de ministrar diante de Deus. Ninguém pode ser um ministro diante de Deus sem que o próprio Deus o tenha escolhido e sem que ele tenha passado por esse processo de consagração. Quando eu digo consagração, não falo nem consagração ministerial, mas consagrar a sua vida, o seu trabalho, o seu serviço ao reino de Deus. Foi o que Moisés fez, então. Na nossa introdução, o comentarista coloca que a semelhança dos levitas, nós também somos chamados para trabalhar na expansão do reino de Deus. Todos aqueles que são chamados por Deus são chamados para trabalhar na expansão do seu reino, a fim de mostrar que o reino é de Deus, mas ele cresce sob as mãos humanas, sob o trabalho das mãos humanas. Homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, escolhidos por Deus para efetuar, para executar um trabalho a fim de promover o seu reino. Primeiro ponto da lição nos diz o seguinte: Levi, a tribo sacerdotal. O primeiro parágrafo vai falar sobre o nascimento de Levi, que ela era filho de Jacó, e a sua mãe, Lia, quando ele nasceu, fez a seguinte declaração: agora esta vez se unirá o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tem dado. Nós conhecemos bem a história daquela disputa pelo amor de Jacó, que havia entre Lia e Raquel, porque Jacó amava Raquel e ele trabalhou por Raquel, e o seu sogro Labão lhe deu Lia, e depois ele trabalhou, casou-se com Lia, mas trabalhou também mais um período pela concessão que Labão lhe fez de se casar com Lia. E quando elas começaram a ter filhos, havia ali uma disputa pelo amor desse homem, o amor de Jacó. Raquel era estéril e Lia tinha filhos, mas Jacó amava Raquel e não amava Lia. Porém, quando Lia teve o 3º filho, ela disse: agora, desta vez, se ajuntará comigo o meu marido. Jacó, ou Levi, então, é o tipo daquele que promove a união, né? Porque ela deu esse nome acreditando que ele promoveria a união dela, ou a união do seu marido com ela. E não obstante a história, como nós já falamos aqui na primeira lição, ou na lição passada, não obstante a história mostrar que Levi foi amaldiçoado pelo pai, mas já havia um propósito sobre a vida dele: produzir a união. E esta união, esta unidade, não era a unidade de Jacó com Raquel, mas era a unidade do próprio Deus com o seu povo. Então, o seu nascimento foi assim: aquele que produz a união. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o zelo dos levitas. Como falamos, a postura zelosa, eu falo que eles tinham um senso de justiça. Levi tinha um senso de justiça muito grande. Por causa dessa postura, eles mataram, desobedeceram o pai, na verdade, quebraram o pacto que o pai havia feito. Mas esse senso de justiça, essa postura de zelo pela honra familiar, foi algo que Deus utilizou da tribo de Levi para o seu serviço. É lógico que ele, ao lado de Simeão, fez contrário à vontade do pai, mas havia uma razão de ter feito isso. E este senso de justiça que eles tinham, essa postura zelosa pela família, foi utilizada por Deus para trabalhar no tabernáculo, para cuidar, gerenciar a vida religiosa do povo. Os descendentes de Levi eram homens também de grande firmeza. E isso nos ensina que os ministros do Senhor, os líderes, têm que ser pessoas de firmeza. Ao final da lição, nós vamos, como é um costume nosso, fazer um comentário aqui sobre alguns pontos que o comentarista não aborda. Mas é importante deixarmos claro que Deus não conta com gente de coração fraco para liderar, para ministrar
diante do seu altar. Aqueles que ministram diante do altar de Deus têm que ter um coração forte, uma postura enérgica e uma postura conforme a vontade de Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a vocação sacerdotal dos levitas. Então o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Nós vimos na leitura bíblica em classe, Deus falando com Moisés, ao invés de cada família apresentar o seu primogênito, você vai tomar a tribo de Levi representando todo Israel, todas as famílias. E os seus animais também vão representar. O Senhor disse, Levi não terá uma possessão na terra. Quando foram distribuir a terra, a tribo de Levi não foi contemplada na distribuição de terra. Mas o Senhor disse, eu serei a herança de Levi. Eu mesmo serei a sua herança. Cada tribo recebeu uma porção da terra, mas a herança de Levi era o Deus, que era o dono de toda a terra. Então, essa tribo de Levi, ela é apartada dos demais, dedica-se inteiramente a Deus, e ela é sustentada por todas as demais famílias de Israel. É um privilégio, sem dúvida nenhuma, ser chamado por Deus exclusivamente para o seu serviço. Não é o meu caso, que trabalho para o reino de Deus, mas tenho também um trabalho secular. Mas Deus tem chamadas específicas para pessoas que se dedicam de forma integral ao trabalho do mestre e são sustentados pelo altar. Sustentados pelo altar. Quando estudamos a história de Levi, haviam porções de sacrifícios que eles podiam comer. E a Bíblia deixa claro que aquele que vive do altar deve comer do altar. Então Levi estava sendo sustentado por Deus, o seu recurso era oriundo do altar e toda a nação de Israel tinha que contribuir para que eles tivessem esse sustento. Queridos, o que nós aprendemos com isto? Aprendemos que Deus chama pessoas específicas e de forma específica para trabalhar na sua obra. E essas pessoas têm que ser sustentadas por aqueles que estão desfrutando do serviço que elas estão prestando. Todo Israel desfrutava do serviço que a tribo de Levi prestava, porque a tribo de Levi representava Israel. E ao representar Israel, eles assumiam uma responsabilidade diante de Deus, e então o povo tinha que assumir uma responsabilidade com eles, também diante de Deus. Os dízimos e ofertas que foram instituídos por Deus no Antigo Testamento serviriam justamente para isso, para sustentar o sacerdócio, para sustentar o tabernáculo, para sustentar a casa de Deus. Então, é importante entendermos que aquele que vive do altar, é bom também que coma do altar. Paulo diz que não se pode atar a boca do boi que debulha, que o primeiro a comer dos frutos tem que ser aquele que plantou, aquele que colheu, aquele que participou. Então, a vocação sacerdotal dos levitas era um chamado de Deus para viverem de tempo integral para a sua obra. Segundo ponto, o sumo sacerdote. Então, os sacerdotes tinham que pertencer à tribo de Levi. A gente vai aprender que o sumo sacerdote tinha que pertencer especificamente à família de Arão. Então, ou seja, todo sacerdote, toda a tribo de Levi serviria para trabalhar no templo, no tabernáculo, como sacerdote. Mas, para ser sumo sacerdote, tinha que pertencer diretamente à família de Arão. Primeiro parágrafo do segundo ponto. Descendentes de Arão. Então, esses descendentes de Arão expressavam um símbolo de plenitude espiritual requerida pelo próprio Deus. Então, eles eram duplamente separados. Ao expressar esse símbolo de plenitude espiritual requerida pelo próprio Deus, isso se fazia na dupla separação. Primeiro, eram separados porque eram da tribo de Levi. Segundo, eram separados porque pertenciam à família direta de Arão. Esse sumo sacerdote era um tipo de Cristo. O escritor aos Hebreus chama Jesus de o sumo sacerdote perfeito, da ordem de Melquisedeque, que não ofereceu o sacrifício por si porque não tinha pecado, mas de uma vez por todas ofereceu-se
a si mesmo como sacrifício pelos filhos de Deus. Então, fala essa dupla escolha aí, né? Essa dupla separação fala de uma exigência espiritual de plenitude que Deus tinha sobre o sumo sacerdote. Segundo parágrafo do segundo ponto, ele era ungido para o ofício. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto. Era unção específica para aquela função específica. Eu anotei aqui o seguinte, olha, o que dignifica o ministro não é o que ele faz, mas a unção que está sobre ele. O que ele faz até encanta, mas a unção que está sobre ele envolve. Então, o que tornava o sumo sacerdote digno não é o que ele fazia, mas a unção que estava sobre ele para fazer aquilo que era necessário. Porque o que ele fazia poderia até encantar as pessoas, mas a unção que estava sobre ele envolvia as pessoas. E isso é diferente. Este é um princípio para a nossa vida ministerial. O importante não é o que nós fazemos. O importante é a unção que está sobre nós ao fazer. Porque sem a unção nós nem faremos bem feito. Sem a unção para o reino de Deus, o nosso serviço acaba se tornando obsoleto. Mas com a unção nós temos resultados positivos. Porque o mais importante é a unção. A unção promove as coisas. A unção gera. A unção faz as coisas acontecer. A unção abre a nossa visão a fim de que a gente realmente faça pelos princípios do reino de Deus. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O cargo de sumo sacerdócio era vitalício. A vitaliciedade, palavra que rola ou a língua, a vitaliciedade do sumo sacerdote está patente na história. Essa vitaliciedade nos mostra que a chamada é para uma vida inteira. O chamado de Deus é para uma vida inteira. Nós sabemos que hoje não temos mais sumo sacerdote. Porque Jesus foi o sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. De uma vez por todas ele ofereceu o sacrifício que era necessário. Mas o que nós aprendemos é que esse chamado de Deus é para a vida inteira. O chamado de Deus, nós aprendemos também dentro deste princípio da vitaliciedade do cargo, é que o chamado de Deus ele envolve também a família. Ele era transferido de pai para filho. E eu vejo pessoas hoje que dizem, mas filho de pastor não pode ser pastor, neto de pastor não pode ser pastor, enfim, sobrinho de pastor, enfim. Ele não pode se ele não tiver um chamado. Mas se ele realmente tiver um chamado e for obediente a esse chamado, obedecer às prescrições divinas para esse chamado, qual o problema? Não há problema que ele também seja um obreiro, porque o sumo sacerdote era vitalício no cargo e a sua função sumo sacerdotal era transferida para o seu filho mais velho. Quarto parágrafo desse segundo ponto. Servo de Deus. Então, apesar dessa importância do cargo, ele não era considerado como um homem infalível. A sua obrigação ao servir o altar era conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado. O sumo sacerdote tinha uma veste sacerdotal sumo sacerdotal magnífica. Partes eram de ouro,
o peitoral de pedras preciosas. Então era uma veste cara, uma veste de linho fino, uma veste maravilhosa. Mas o sumo sacerdote andava com os pés descalços. Ele andava pisando no chão. Por que isso? Porque ele tinha que entender que ele era sumo sacerdote. Estava entre Deus e o povo, mas ele não tinha deixado de ser homem, de ser humano. Então, a nossa humanidade tem que estar patente em nós. A nossa humanidade tem que estar viva na nossa mente enquanto trabalhamos para o reino de Deus. Não é porque Deus nos escolheu, não é porque Deus nos chamou, que nós deixamos de ser humanos. Somos humanos, purificados por Deus. O sumo sacerdote passava por um processo de purificação intenso antes de oficiar, porque ele também era pecador, ele também era homem, mas ele era purificado por Deus. Isso quer dizer que o nosso chamado, o chamado de Deus para nós, deve promover primeiro a purificação. Tem gente que se engana pensando que o chamado de Deus tem que promover primeiro o reino. O reino é o objetivo do chamado, mas ninguém pode promover o reino se não for purificado em si mesmo. Então, uma vez que Deus nos chamou, primeiro esse chamado tem que promover a purificação em nós. E a partir do momento que promove a purificação em nós, promove a purificação também nos outros. É impossível que os outros sejam purificados antes. Eu preciso primeiro ser purificado. É lamentável quando um chamado promove a purificação de outras pessoas, mas não purifica aquele que está exercendo o chamado. Porque Deus está preocupado mais com a nossa vida do que com o nosso serviço. A nossa vida é mais importante para Deus do que o nosso serviço. Então, a nossa santidade tem que ser refletida na vida daqueles aos quais Deus nos chamou para ministrar. Então, primeiro, nós somos servos de Deus, seres humanos, que precisamos manter a integridade, manter a santidade, a fim de promover essa santidade também na vida das pessoas. Terceiro ponto da nossa lição. Direitos e deveres dos levitas. Os levitas tinham direitos e deveres, e um desses aqui eu considero, na verdade, um privilégio. Primeiro, direito. Ele tinha que viver do altar. Ele tinha esse direito. Se ele fosse trabalhar, ele não ia ter uma função sacerdotal plena. Então o levita, ele tinha o direito de viver do altar. Algumas dessas ofertas, que eram, aliás, as ofertas que eram destinadas à tribo de Levi, era para que o povo de Deus, para que os levitas realmente vivessem disso. Moisés, divinamente instruído por Deus, instituiu também cidades de refúgio, onde eles moravam, e algumas dessas cidades serviam também de refúgio para quem acidentalmente matava uma pessoa. Mas a pessoa era julgada lá. Nós vamos estudar mais à frente no trimestre sobre as cidades de refúgio. Mas os levitas viviam em cidades separadas, viviam de forma separada, viviam com a vida separada, eles não trabalhavam na terra, eles não colhiam os frutos, a própria nação de Israel os sustentavam, mas eles tinham um trabalho prático voltado para o bem-estar da vida de Israel. Hoje nós temos, infelizmente, alguns líderes que querem viver sustentados pelo povo, mas não querem trabalhar em prol do povo. Isto é pecado. Isto é errado. O obreiro é digno do seu salário, mas o obreiro que realmente se dignifica pelo trabalho que presta. Não é? Eu vou repetir. O obreiro é digno do seu salário, mas o obreiro que realmente se dignifica pelo trabalho que ele presta ao povo de Deus. Então esta é a verdadeira realidade da vida do ministro. Ele tinha que viver do altar. Segundo, santificar-se ao Senhor. Nós estamos vendo aqui alguns direitos, viver do altar. Deveres. Ele tinha que se santificar ao Senhor. Ele não podia se dar ao luxo de viver de qualquer forma. Ele precisava ter uma vida separada. Os levitas tinham que ser um referencial de santidade e pureza. Referencial. As pessoas tinham que olhar para ele e perceber que ele tinha alguma coisa que elas não tinham. E aí elas precisariam então trabalhar, pedir a direção de Deus para que houvesse na vida delas aquilo que tinha na vida também dos levitas. Eles eram um referencial. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos nos nossos dias, são de referenciais.
gente que realmente queira ser um referencial para o reino de Deus, para a sua casa e para a igreja. Como líderes, precisamos ter uma postura diferente. Eu tenho ensinado que o líder não pode ter uma postura como qualquer outra pessoa, como um crente comum. É crente, está indo para o céu, mas exige dele uma postura diferente daquela que o crente comum tem. Por quê? A sua vida tem que ser consagrada, santificada ao Senhor 24 horas por dia. Terceiro e último parágrafo desse terceiro e último ponto. Tornar-se uma referência espiritual e moral. Então os levitas tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. A eles cabiam a obrigação de educar o povo, de ensinar o povo nas leis de Deus. Eles não podiam simplesmente ensinar a partir daquilo que eles tinham aprendido, mas não praticar o ensino que eles ministravam. Então eles tinham a obrigação de tornar-se uma referência espiritual e moral, porque com o seu próprio exemplo, eles conseguiriam fazer com que as pessoas aprendessem. Há um dito popular que diz que o ensino conduz, mas o exemplo arrasta. É isso que os sacerdotes tinham que fazer. Eles tinham que arrastar as pessoas pelo seu exemplo, pela sua vida de dedicação, pela sua vida de envolvimento com Deus, pela sua frequência às reuniões coletivas. Então, os sacerdotes eram uma referência espiritual e moral para o povo de Israel. Muito bem, alguns comentários importantes que não foram feitos pelo comentarista, mas que nós julgamos necessários serem feitos para uma compreensão mais ampla dessa lição de número 3 sobre os ministros do culto levítico. Primeiro, os levitas como ministros representavam toda a nação diante de Deus. Então, como nós já falamos aqui desde a primeira lição, nós não temos uma visão de uma liturgia coletiva no Antigo Testamento. Não temos. A nação de Israel ia, eles adoravam a Deus. Essa questão litúrgica foi mudando com o tempo, né? E chegamos até os nossos dias de forma bem diferente. Mas os levitas, eles representavam o povo diante de Deus. Segundo comentário importante. Antes de introduzir Deus diante do povo, porque uma vez que eles representavam Deus diante do povo, o objetivo deles era introduzir Deus diante do povo. Então, antes de introduzir Deus diante do povo, os ministros se introduziam diante de Deus. A ideia que eu quero que você entenda é que eles traziam a presença de Deus para o meio do povo, mas não era de forma teórica, era de forma prática. Eles iam primeiro diante de Deus, se introduziam diante de Deus, e antes de introduzir Deus diante do povo, precisamos nos introduzir diante de Deus. Ao se introduzirem diante de Deus, eles comunicavam, falavam com Deus e traziam uma mensagem de Deus ao povo, de forma que o próprio Deus comunicava ao coração do povo aquilo que era a sua própria vontade. Então os levitas representavam o povo e introduziam Deus diante do povo. Mas antes de introduzir Deus diante do povo, eles eram introduzidos a si mesmos. Eles mesmos se introduziam diante de Deus. Terceiro comentário importante. A liturgia do culto levítico levava em consideração aquilo que agradava a Deus e não aos homens. Vou repetir. A liturgia do culto levítico levava em consideração aquilo que agradava a Deus e não aos homens. Queridos, infelizmente, em muitas circunstâncias, nós inserimos no contexto do culto aquilo que agrada ao homem. E nem tudo que agrada ao homem agrada a Deus. Eu não posso proibir tudo aquilo que eu gosto, que eu não gosto, porque talvez aquilo que eu não gosto está agradando a Deus. Mas o contrário disso também é verdade. Eu não posso viver só agradando ao homem achando que estou agradando a Deus, porque nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. É preciso discernir isso. O culto é feito para agradar a Deus, porque é para Ele que nós prestamos o nosso culto. E como nós sabemos que Deus se agrada quando Deus está feliz, quando Deus está satisfeito, quando temos resultados positivos daquilo que estamos fazendo. Quarta consideração importante a se fazer, que não foi feito pelo comentarista.
O ministro de um culto deve ter em mente que ele conduz o povo. Então, eu disse que o ministro representa o povo, e isso é verdade. Mas quando ele está, nos nossos dias, conduzindo, está diante do povo ministrando, ele está conduzindo o povo à adoração. Não há como conduzir o povo à adoração se o ministro também não adorar. Não há como conduzir o povo à santificação se o ministro também não santificar. Não há como conduzir o povo em águas profundas se ele não se aprofunda nessas águas às quais ele quer que o povo também entre. Então o ministro, o ministro do culto, deve ter em mente que ele conduz o povo. Não é manipular a massa, é conduzir. E como que nós conduzimos? Persuadindo, falando dos grandes feitos de Deus e falando dos grandes feitos que Deus ainda pode fazer. Então, o ministro é inteiramente, intensamente importante para um culto. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa terceira lição. Aprendemos nessa terceira lição que a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Aprendemos também sobre o sumo sacerdote, que tinha uma separação dupla, além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da tribo de Arão. Aprendemos também sobre os direitos e deveres dos levitas. Eles tinham o direito de comer do altar, tinha o dever de santificar e tinha o privilégio de ser uma referência espiritual e moral para Israel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem estamos de volta para estudar a nossa quarta lição. Que a mão de Deus esteja sobre a tua casa e sobre a tua vida. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.